E nesta noite a mensagem que eu trago para vocês: ilusões de contentamento. Somente no estado de ilusão existe contentamento, e todas as outras formas de contentamento são apenas consolos, apenas ilusões criadas pela mente. Viver constantemente em descontentamento é tão doloroso que a mente cria a ilusão de contentamento. Essas ilusões mantêm as pessoas seguindo em frente, ajudam as pessoas. Se você tirar todas as ilusões, a pessoa não terá qualquer razão de viver, nem mais por qualquer motivo, ou para de viver naquele momento. Elas são necessárias. Na inconsciência, no inconsciente, as ilusões são as necessidades, porque através delas criamos falsos significados na vida e naturalmente até o que é real começa precisando inserir de uma certa criar falsos significados. E quando nós saturamos com um falso significado, nós começamos a criar outros. Por exemplo, quando ficamos saturados do dinheiro, de uma certa forma encontramos na política esse contentamento. Quando ficamos saturados da política, encontramos em outra forma e assim sucessivamente. Mesmo as pretensões, até mesmo religiosas, nada são do que sutis ilusões. Mas quando eu desenvolvo o amor verdadeiro, o amor celestial, o amor através da minha centelha divina, aquilo tudo é transmutado. O caminho geralmente é de muita dor e somente alguns atingem, porque em primeiro lugar as pessoas nem podem colocar-se em marcha nesse caminho, nem podem aceitar a dor da vida, mas essa dor é a fonte de todo o crescimento. Perceber a cruel verdade de tudo isso, sem evitar, sem sequer escapar, investigando completamente, é o começo da inteligência, é o começo do perceptivo, o começo da consciência. E como que a gente lida com isso tudo? Muitas pessoas acabam vivendo num mundo de fantasias, de ilusões, de egos, aonde acabam vivendo uma grande mentira, aonde muitas vezes acabam se iludindo com coisas tão pequenas, com as migalhas, e aí a gente vai muitas vezes se permitindo as situações tão humilhantes, se permitindo as situações que muitas vezes impedem até mesmo de eu sair do lugar. Por quê? Porque nos contentamos com o pouco. E por que isso acontece? Muitas vezes por causa dos medos, por insegurança e principalmente por causa do amor próprio. Porque é muito mais fácil eu abandonar aquilo que eu estou sentindo e cuidar da vida do outro. É muito mais fácil eu não olhar para aquela minha ferida, para aquela minha dor, para aquela situação e olhar para a vida do outro. E aí é onde a gente passa uma vida inteira se dedicando ao outro, criando ilusões de que aquilo me faz bem. E aí é no primeiro momento, na primeira situação que a pessoa faz algo que não me agrada, aí eu fico no processo de vitimismo que muitas vezes me impedem até mesmo de eu evoluir com aquela dor. O processo de vitimismo ele faz justamente isso. Nos contentamos por ilusões que um dia aquilo tudo vai mudar. E nada muda. Por quê? Porque está no outro, não está aqui. O que o outro quer mudar, o que o outro precisa evoluir é dele, não meu. E muitas vezes a gente fica totalmente apreensivos e esperando que a mudança aconteça lá fora e esquecemos de olhar para a mudança aqui dentro. E nos submetemos a coisas por achar que algum dia essa pessoa vai mudar. E o que eu fiz para ela? E o que... Tudo aquilo que eu entreguei de bandeja
não vai ter o reconhecimento como eu dou aquilo. Porque eu sei o esforço, eu sei a dedicação que eu tive para ajudar. E aquilo nunca vai ser retribuído. Porque é o meu esforço, é o meu parâmetro, é a minha fita métrica e não a dela. E quando a gente olha realmente para nosso amor próprio, a gente para de aceitar migalhas. Simples assim. Quando você acordar para a vida e entender que não é o outro e sou eu, e quando muitas vezes a gente foge cuidando da vida do outro, é porque nós estamos nos escondendo de nós mesmos, das nossas dores. Quando eu estou cuidando da vida do outro, para pensar o que eu estou precisando curar que eu não estou querendo encarar. Que dor é essa que eu estou precisando resolver dentro de mim que eu não estou querendo encarar. E aí é onde começa a gente olhar para as nossas falhas, para os nossos desafios, para as nossas evoluções. E aí a gente começa a entender, a resgatar o nosso eu. E aí acaba as migalhas, acaba as humilhações. Olha, para vocês terem ideia, tem pessoas que eu conheci uma vez, uma situação num atendimento, que a pessoa ficou viúva, muito nova, e ela ganhou a pensão, né, do marido, e ela nunca procurou se relacionar a outra pessoa. Por quê? Com medo de perder aquela pensão. Ela nunca procurou um trabalho com carteira registrada. Por quê? Porque ela iria perder aquela pensão. Olha como acabou limitando a vida dela, pensando apenas naquele pouco. E como a gente se contenta com pouco. Ela não imaginou que ela poderia encontrar uma pessoa linda, maravilhosa, que cuidasse dela, dos filhos dela, ou dela encontrar um emprego que ela pudesse evoluir. Não, com medo de perder aquele pouco, por medo de olhar para as dores, por medo de olhar na ferida, não quis. E tá presa. E a vida passou e ela chegou para mim e falou assim: Leila, eu já tô cansada de fazer tudo pelos outros e não olhar para mim. E aí, quando vai passando a idade e a pessoa fica tão sem força, sem ânimo, porque a vida passa, o relógio não para de jeito nenhum, e ela percebeu que ela, por causa daquilo, ela deixou uma vida inteira passar. E aquilo me serviu de uma lição tão grande. Quem falou que aquilo é o suficiente? Pode ser neste momento, mas quando a gente vibra em situações de querer sempre mais e melhorar e buscar evoluir, o universo vai corresponder com a gente. Ele vai mandar isso de volta o tempo inteiro. Mas primeiro ter que ter aquela clareza, aquela convicção do que eu quero. Organizar os meus pensamentos, entender exatamente o que eu quero. Não simplesmente, eu quero ser rico. Mas ser rico como? Ganhando na Mega Sena? Tá bom, então vamos começar a jogar na Mega Sena, vamos começar a atrair. Mas tem que ter clareza dos pensamentos. Um outro grande passo para a gente conseguir cocriar aquilo que a gente quer na nossa vida é sintonizar aquela emoção, aquele sentimento, é viver como a vida fosse real. O cérebro, eu sempre digo aqui, isso está dentro da neurociência, isso é comprovado. O cérebro, ele não distingue entre o que é real e o que é ilusão. Então, comece a sentir, comece a vibrar, comece a pensar, a trazer aquele sentimento daquela realidade que você tanto está buscando. E o terceiro é sempre alimentar com pensamentos positivos, com energias positivas, para elevar cada vez mais essa tua energia, ampliando essa onda, aumentando a intensidade dela. E quando a gente vibra em sentimentos de amor, de gratidão, que são frequências de alta intensidade, porque tudo está aqui. Mas qual eu quero sintonizar? É através do sentimento.
mas eu tenho que ter clareza dos meus pensamentos. Sintonizo pelo meu sentimento e eu começo a ampliar ela. Porque é aquilo que a gente fala, tá tudo aqui, nessa matriz divina. O amor, a raiva, o ódio, a alegria, a tristeza, tá tudo dentro da gente, o tempo inteiro. Por que algumas pessoas são felizes e outras são tristes? Às vezes, estando no mesmo ambiente. Vamos pegar aí quem tem uma família grande. Às vezes você tem um filho que é depressivo e outro altamente sucedido e foram criados da mesma maneira. Por que geralmente acontece isso? Porque são pessoas que não estão sintonizando sentimentos construtivos. Por que muitas vezes não? Porque aceitam migalhas. Porque acredita que algum dia as pessoas vão mudar. Não, isso não acontece. O que a gente precisa é acreditar que aqui sim tem mudança. E eu vou te dizer uma coisa, essas pessoas não estão erradas por não mudar. Essas pessoas que você julga dizendo que você fez tudo para ela e ela simplesmente deu as costas, elas não estão erradas. Parabéns para elas, porque elas estão olhando para aquilo que é mais importante, que é a vida dela. E quem está é você, que passou uma vida inteira agradando o outro e não a pessoa mais importante, que é você. A sua centelha divina que habita dentro de você. Ter amor próprio é amar a Deus sobre todas as coisas. É honrar o divino, é honrar o sagrado, é ter gratidão, é ter benevolência, é ter amor. Porque você tem uma enorme tarefa a cumprir. É um trabalho silencioso de criar mais amor no mundo. É para isso que nós vivemos. Senão, Deusinho só tinha deixado lá Adão e Eva. Mas se ele permitiu essa reprodução, é porque ele precisava que o amor fosse dissipado, fosse disseminado nessa terra. E você é um instrumento para isso. E quando a gente busca o amor próprio, o amor é como um fermento na massa. Ele cumpre a sua função sem nenhum estardalhaço, sem ficar falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu te ajudei, você me deu as costas, e isso e aquilo outro. E quando a gente olha para isso, ele é silencioso, é como um fermento no pão. Sem ele o pão viraria uma pedra. Por isso ame a tudo, ame a todos ao seu redor e principalmente os teus inimigos. Amar aquelas pessoas que te fizeram mal. Porque esse julgamento de bom ou ruim, de certo ou errado, é apenas teu. Todo julgamento ele precisa de referência. Se aqui dentro só tem tristezas e mágoas, com certeza o meu julgamento sempre vai ser de sentimentos destrutivos. Mas quando a gente olha primeiramente para minha centelha divina, para minha conexão com o meu eu, com o meu Deus, seja o nome que você queira dar, com o teu universo, quando você olha para cá, ninguém vai te trair, ninguém vai te humilhar, ninguém vai fazer isso, porque você não vai permitir, porque não existe o outro, o que existe é o que está aqui dentro. O outro é apenas instrumento de Deus. Ou você acha que Deus ama mais você do que o teu inimigo? Não. Ambos são filhos dele. E ele ama tanto quanto ele ama você. Saia do julgamento. Aprender a olhar para a nossa essência, aprender a olhar para aquilo que há de mais importante é libertador. Porque enquanto você fica achando culpados, você não enxerga para a verdadeira cura. E a cura está na tua dor. O remédio está lá no veneno. O antídoto da cobra está no próprio veneno dela. A vacina do coronavírus é o próprio vírus. Então, quando você tiver, seja qual desavença, seja o que for que você passou
ou aconteceu, quando você olha para aquilo e entende o que foi que aconteceu, quais são as lições, o que eu estou precisando, a lição foi aprendida. E eu fico olhando assim, eu fico imaginando Deus no céu quando você fala, nossa, aquela pessoa por ter me traído me ensinou isso, aquilo outro, ou por eu ter passado por aquela situação, me tornei assim, assado, porque eu tive que correr atrás, eu tive que me virar e olha quem eu sou hoje. Eu fico imaginando Deus lá em cima, né? Vibrando por você, porque você não está agradecendo apenas aquilo que é fácil, você está agradecendo aquilo que foi difícil. E ele simplesmente fala, yes, a minha filha deu certo, eu sabia que ela ia entender. Mas quando você fica no julgamento, achando que o outro está errado, porque o outro isso, doce ilusão, está gastando saliva à toa. E o pior de tudo, você está lançando para o universo aquilo que vai voltar contra você. Mas quando você realmente para e olha, o que aquela situação está querendo me ensinar? Isso sim liberta. E a gente sai do mimimi, a gente sai do vitimismo. Porque o que está adoecendo essa humanidade toda, e é o que eu atendo muito em consultório, não vou dizer o tempo todo, mas é o vitimismo. A pessoa sempre olhando, achando que o mundo gira sempre contra mim. Muito pelo contrário. Está tudo ao meu favor. Tudo que acontece na sua vida. Essa certeza eu tenho. Eu não sei até quando eu vou viver. Não tenho essa certeza. Mas a única que eu tenho, que tudo que acontece em nossas vidas simplesmente é para nossa evolução. Porque não faz sentido eu ter vindo a esse mundo. Não faz sentido tudo isso estar acontecendo. Uma das coisas que eu sempre assim, no início lá, quando eu comecei a estudar, eu me perguntava, né? Por que eu nasci aqui em Palotina com o seu Albano e com a Dona Maria? Por que eu não fui nascer lá nos Estados Unidos, ou lá em Londres, na família imperial, ou lá em Dubai, né, na família de um sheik? Por que eu tive que nascer aqui com essa situação? E aí foi aonde eu comecei a compreender que é esta situação que tem exatamente aquilo que eu vim fazer nessa vida. É nesse ensejo familiar que tem a minha escola, que tem o meu aprendizado. Porque senão eu teria nascido, sei lá, debaixo de uma ponte ou numa tribo indígena. Não, eu tive que nascer aqui. Eu gostando ou não. Eu vou falar que uma cliente falou pra mim, nossa, que dedo podre que eu tenho. Eu dei tanta risada porque ela tava com muitos conflitos na família. E aí eu ri com ela, né? Mas não, ela teve que nascer no lugar certo. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o cara lá de cima saiba. E para que a gente vai contra tudo isso? Por que a gente acaba pondo à prova os ensinamentos que estão tudo aí? Querendo criar a roda, querendo descobrir o que há de perfeito. Não, tá tudo aí. Tá tudo aqui. É aqui que importa. E quando a gente toma consciência, por isso que eu sempre falo, todas as lives, sempre estou repetindo isso, porque quando você olha para cá, é libertador, foi aquilo que me tirou da minha prisão, não é da prisão que os outros me colocaram. Obrigada, Ruth. Ele fica pulando no meu colo. É porque foi assim que eu saí da minha prisão. E é assim que muitas pessoas que me procuram com pânico, com tentativas de suicídio, com ansiedades agudas, extremas, que elas saem dessas situações. Quantos casos eu já atendi de pessoas que tomam a vida inteira medicamentos pesados
E sabe quando isso acaba? Quando ela realmente entende que não tem nada de errado, que tá tudo certo e tá tudo bem. Ninguém vem a esse mundo por acaso. Eu falo, quem acha que veio pra cá a passeio é ET, porque não faz sentido. Tudo é evolução. A gente veio a esse mundo simplesmente para evoluirmos. Ponto. Encarar isso é o primeiro e o grande passo para a sua liberdade emocional, a sua abundância, a sua liberdade financeira. Quando você olha para você mesmo, sem julgamento, sem se autopunir, tendo amor próprio, e aí você para também de julgar lá fora. Porque quando a gente tem medo do julgamento, é porque nós somos os maiores julgadores. Meus amores, e para finalizar essa noite, eu achei uma mensagem de gratidão tão linda que eu queria compartilhar com você. Para sentir gratidão, é preciso olhar para dentro, é preciso enxergar o seu próprio coração com leveza e delicadeza e perceber que todas as suas cicatrizes de guerra são justamente o que tornaram tão bonito, especial e único. Uma obra-prima, sabe qual é? Aquela que tem um pequeno defeito, que é único e raro. Então, as tuas cicatrizes são únicas e raras. É ela que te tornou essa obra-prima que você é hoje. Que lindo isso, né? É maravilhoso. Gente, é libertador. Falando como uma pessoa que estuda muito a ciência, a neurociência, a química quântica, a física quântica, uma pessoa que também passou por muitas situações à prova na vida e principalmente por todo a minha experiência em consultório. Não tem outro caminho a não ser quando você olha para você e você larga literalmente as bets de passar, de querer julgar o que está lá fora. Se uma pessoa me traiu, ok, obrigada, vou tentar entender o que aconteceu. Vou ressignificar isso na minha vida, vou ter maturidade para olhar internamente para os meus aprendizados. Porque se eu não olhar, o aprendizado vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, e cada vez as lições vêm mais pesadas. Amor próprio, olhar para a sua essência, olhar para a sua centelha divina e agradecer tudo e a todos, sempre.